Oi, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Cheguei aqui hoje pra gente falar sobre um livro polêmico. É um livro que tem harém reverso. Sabe o que é isso? Não sabe? Vem comigo que eu vou te explicar direitinho o que é harém reverso e muito mais. O que é ômega verse e por quê. Livros com esses subgêneros estão dando o que falar e atraindo a atenção das leitoras. Vem comigo. Antes de continuar esse vídeo, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal e já dar joinha nesse vídeo para a gente conversar bastante sobre um dos livros mais polêmicos de 2022 e que, inclusive, o livro, gente, está atraindo muita gente. O tipo de livro, a temática do livro, o conteúdo do livro está arrebanhando milhares de leitoras e esse mercado literário que traz harém reverso tá ganhando espaço também no mercado editorial mais conservador. É isso mesmo, gente. Nós vamos falar um pouquinho sobre Ilha Carnage. Esse é o livro de hoje. Você pode lê-lo no Kaú, lê-lo no seu Kindle, se você tiver interesse. O livro, ele trata de ômega verse. Ômega verse, gente, é quando tem um toque animalesco nos personagens. Eles são divididos em alfas, ômegas, betas. E eles têm essa coisa realmente mais instintiva, como se eles fossem mais animais do que humanos. E é sempre bom lembrar também que a gente está tratando de um universo alternativo, em que os personagens têm essa postura, então, mais selvagem. E outra coisa, né, gente, é bom ainda ressaltar que as mulheres, no gênero do ômega verse, elas são mulheres mais submissas. E quando a gente trata de um outro subgênero, que é o harém reverso, que é o que está dando o que falar, é quando uma mulher pode se envolver sentimentalmente e sexualmente com dois ou mais homens ao mesmo tempo ou individualmente. Mas entre eles, isso é tudo bem. Pode acontecer, não tem problema nenhum. Os homens deixam isso ser de boa. Entenderam? E um aspecto, por exemplo, que eu percebi nesse livro, em outros livros que tem a temática de harém reverso e que tem um pouco desse ômega verso também, é porque os homens eles são extremamente possessivos, protetores e de certa forma também intimidadores, o que já é muito da postura de um macho alfa. Só que ao mesmo tempo, a postura de possessividade ela é minha, nenhum cara toca, nenhum cara põe a mão. E ao mesmo tempo de proteção. Se alguém encostar nela, morre. Se alguém fizer alguma coisa com ela, está lascado. De proteção. E submissão no sentido de eu quero você debaixo de mim na cama. Eu quero que você grite meu nome quando eu estiver fazendo aquilo com você. A submissão principalmente sexual, mas no sexo concedido. Não no caso, né, de sexos não, de relação sexual não consentida. E outra coisa também que é muito forte é que essa mulher, mesmo sendo submissa, ela recebe constantemente amor e adoração. É uma mulher que a todo tempo ela tem que ser adorada, exaltada, colocada num pedestal, porque ela é o centro do universo desses homens que a cercam. Então eles são extremamente possessivos, extremamente protetores, mas ao mesmo tempo aquela mulher é o centro do universo deles. Eles fariam tudo por ela, igual o cachorrinho lambendo o chão do seu dono. Pensando nisso, vamos falar de harém reverso, né? No caso da Ilha Carnage, que é o livro que a gente está trazendo aqui agora. E olha aqui, gente, é um livro sobre metamorfos. Homens que se transformam em lobos. E assim, gente, é bom deixar claro, não são lobisomens, ok? São homens que viram lobo, o animal lobo. São metamorfos. E o que acontece? Eles nascem já com esse poder e podem se transformar no momento que quiserem. Eles não têm que esperar a lua cheia, não tem os rituais de lobisomem, não. Eles se transformam no momento que eles sentirem vontade. A nossa protagonista aqui chama Clove. E a Clove nasce em uma matilha de lobos, em um grupo de lobos, que tem uma cultura específica. Nesse livro nós temos vários grupos de lobos vivendo em sociedade, com as suas culturas, com o seu tipo de pelagem, cor de pelagem, né, do animal, com o tipo de relacionamento na alcateia. Então esses seres são organizados em matilhas
cada um com sua cultura. A matilha que a Clove foi criada não tem essa capacidade de colocar a mulher como centro do universo. Nessa matilha, a mulher ela é submissa totalmente, que inclusive ela não pode nem transformar em loba antes de casar. E quando ela casa, ela tem que ser totalmente submissa, praticamente escrava do marido. E a Clove, ela tá muito na expectativa do casamento dela, que ela foi prometida pro filho do chefe da alcateia. Quando está lá no ato do ritual do casamento, o homem, ele vai, com o seu poder de alfa, ordenar que ela se transforme em loba. Só que no momento que ele faz essa ordem para ela, e tem um monte de machos alfas superiores vigiando, essa possessividade, a agressividade dele, da própria ordem, faz com que a loba interna dela já o rejeite. E a transformação, a primeira transformação da Clove é uma transformação muito dolorida, muito doída e muito ruim. Como é muito semelhante, a gente pode colocar, usar uma semelhança a um ato sexual não consentido. A uma mulher tem um relacionamento em que ela não quer, praticamente a um estupro. Então, acho que a autora ela comparou um pouco essa transformação de loba à violação. E quando então tudo dói para ela ser transformada, a pelagem da cor dela não é a pelagem que a alcateia espera. É uma pelagem branca, a alcateia tem pelagem preta. E ali, assim que ela é transformada em loba, ela é rejeitada por todos da alcateia. A mãe dela tenta defender, a mãe dela é morta na frente dela, acontece um assassinato brutal, absurdo na frente dela. E o que acontece? Ela é exilada, ela é mandada para uma ilha de exílio, onde são enviados lobos de todas as alcateias para lá que fizeram alguma coisa errada. E ela não consegue nem voltar a ser humana, porque o seu lado lobo entra em instinto de proteção dela. Foi tão dolorido esse momento, ter perdido a mãe, ter sido rejeitada, que o lobo assume a mente e o corpo da Clove e não volta ela a ser humana para protegê-la. Quando ela é largada nessa ilha, 3 homens a encontram, que são também 3 lobos alfas, que moram muito tempo nessa ilha. Só que quando eles encontram, eles têm um jeitinho diferente. Eles são homens assim, que a gente vai gostar muito. Até escrevi isso aqui, gente, vou ler pra vocês. Esses 3 lobos alfas que socorrem a Clove quando ela chega na ilha, se apaixonam por ela instantaneamente. Os 3. Só que daí, esse amor à primeira vista, a gente não pode se enganar. Porque o livro, ele tem ômega verso. Não expliquei? Alfa, beta e ômega. A Clove, ela é uma ômega. E os 3 homens são alfas. O que acontece? Ela nasceu, por ser ômega, nesse universo desse livro, ela nasceu com uma estrutura física diferente das outras mulheres e, inclusive, ela exala um cheiro que se assemelha a uma fragrância afrodisíaca. E, inclusive, ela tem um longo período de cio. Cara, ela, inclusive, tá no cio, porque ela ia casar lá. Ou seja, quando ela chega na ilha, isso já tá à flor da pele, ainda mais no seu estado loba. Esses caras vão à loucura. Inclusive, eles precisam imediatamente trancá-la, escondê-la em um forte, para que os outros homens exilados, os outros lobos da ilha, não queiram reivindicá-la por conta desse cheiro maravilhoso que ela exala no corpo e atrai todos os lobos. Mas vamos ao que interessa, vamos aos 3 lobos alfas, que são os protagonistas desse livro. Tiera, que é o estrategista, Caius, que é o cérebro, e Volt, que é a força. Inclusive, o Volt é um assassino de aluguel. Cara, é fenomenal. O que acontece? Eles, quando a encontram, eles sentem nessa sintonia com ela, ali naquele exato momento, eles juram protegê-la a qualquer custo, inclusive desejam vingança pela alcateia que a rejeitou. Porque por ela ser ômega e ter a pelagem branca, significa que a matilha que ela pertence é a matilha deles, da raça deles. Porque todos os lobos que são descendentes deles, né, que são parentes deles, têm a pelagem branca. Então eles descobrem que, na verdade, ela faz parte da raça dos lobos que eles são, e por conta já dessa similaridade genética, eles juram protegê-la. O dobro, né, mais ainda, porque eles se apaixonam. E em terceiro lugar, porque ela é ômega. E uma loba ômega, na cultura deles, ela tem que ser amada, ela tem que ser protegida, ela tem que ser reverenciada, porque ela se torna um elo de ligação. Se os 3 acoplarem, não sei se é essa palavra, mas se os 3 acasalarem com ela,
que significa? Que eles vão ter as mentes ligadas também. Então eles vão poder conversar em pensamento. É como se não fosse uma estrutura ligada só de corpo, mas uma estrutura mental também, onde eles vão compartilhar mentes e pensamentos. É uma coisa bem crazy. Bem crazy. Calma aí que vem mais. E são eles, inclusive, que ajudam a Clove a voltar a ser humana. Eles começam a ensiná-la como viver como loba, como se adaptar como loba, cheirar como loba. E, inclusive, depois ajudam a voltar a ser humana e descobrem nessa transformação de volta a dificuldade dela e como ela foi tratada na outra alcateia. Então, além deles jurarem vingança por ela ter sido rejeitada, eles descobrem que a mãe dela foi brutalmente assassinada. Ela foi tratada como uma loba fraca, coisa que ela não é, porque nesse livro a gente percebe o tanto que ela é forte, impetuosa e o quanto, inclusive, ela tem, gente, uma audácia muito legal, uma impetuosidade muito legal. Ela é muito corajosa, inclusive. Então, eles decidem o quê? Que vão ajudá-la a abraçar a loba interna, resgatar toda a coragem dela, que foi desmerecida, e ajudá-la a se vingar da outra matilha. E é claro que conforme ela vai convivendo com esses 3 lobos alfas maravilhosos, porque eles são descritos como deuses, tão lindos que os caras são, é lógico que ela vai se apaixonando. É lógico que o desejo vai crescendo. E é lógico que ela se apaixona pelos 3. Vocês entenderam? Ela se apaixona pelos 3. A questão é, ela precisa escolher entre um dos 3? Não. Isso que é o harém reverso. Ela pode ficar com os 3 concomitantemente. E os 3 aceitam. De boa. De boa na lagoa. Gente, assim, é a nossa cultura. É nós, ela é o nosso único, só que pra eles ela é só ela. É como se fosse assim. Pros 3 só existe ela. Ela é tudo, ela é o centro do universo deles. E ela só pode ficar com os 3. Mas ela tem 3. 3 homens pra ela. Mas os 3 só pode ter ela. Não porque ela os obriga, mas porque pra eles, depois que eles encontraram ela, não existe mais ninguém. Não existe mais ninguém que pode suprir qualquer necessidade deles, a não ser ela. É como se ela tivesse sido criada no mundo como o único ser que poderia trazer vida plena e felicidade de sentimento e sexualmente pra eles. Então, assim, é uma coisa que a gente vai demorando um pouquinho a assimilar no livro. Porque no início a gente acha, cara, será que isso vai dar certo? É uma citação muito legal que eu quero compartilhar com vocês, que deixa clara essa forma de pensamento deles. Eles têm uma confiabilidade intrínseca e lugar de honra, né, que eles colocam, no caso, a sua ômega, a sua fêmea. Aqui, ó. Eles, inclusive, dizem pra ela o seguinte: você tem o poder aqui, Clove. Você pode fisicamente ser a mais fraca entre eles, mas somos escravos de seus desejos. Um único comando vai te liberar. A verdade, a sua verdade, é vital para o nosso clã. É ser aberto e honesto, um com o outro, para que possamos confiar em nossos instintos. Nós somos metamorfose, somos apaixonados. Discutimos nossas emoções livremente. E mais importante, confiamos uns nos outros para nos ajudar a nos curar. Ou seja, por isso que os 3 são capazes de amá-la e aceitá-la, que ela fique com os 3, juntos ou separados, não importa. Porque eles deixam muito claro os seus sentimentos, os seus pensamentos, e um tem que ajudar o outro. São em um. Os 4 se tornam praticamente uma pessoa. Entendeu? É como também se os 3 fossem uma pessoa. É difícil um pouquinho assimilar, mas existe uma confiabilidade intrínseca, uma liberdade de conversa, um diálogo muito coerente entre eles. Não existe mentira. Não existe mentira, não existe um querer ser melhor que o outro ou um querer ser superior que o outro. São muitos verdadeiros e honestos. E por conta disso, o relacionamento pode dar certo. Meio surreal, né? Muito surreal, né? Eu acho que isso é completamente fora da realidade. Mas, teoricamente, é uma utopia aceitável. Uma utopia que eu acho que vale a pena investigar. Uma outra questão também muito interessante nesse livro é a autora aborda diferenças entre submissão e adoração, principalmente pra gente entender, cara, é uma mulher submissa, se os 3 quiserem mandar nela, faz isso, faz isso, faz isso, ela vai fazer. Eu gosto muito, assim, de perceber essas diferenças, de como a autora trabalha a submissão e quando a mulher tem poder de fala, quando ela pode
se posicionar, e isso é permitido diante dos homens, porque a gente tá falando aqui de homens alfa. Então sim, foi um pouco assim desafiador entender a diferença entre submissão e adoração, entender seu lugar de honra, mas eu acho que foi mais difícil ainda entender o ato sexual instintivo, quando eles estão no ápice entre ser lobo e ser humano, quando o desejo, o instinto do lobo praticamente fica ali sobre a sua pele, sobre a superfície da pele. Olha, é até interessante, porque eles citam aqui uma coisa muito legal, porque tem esse toque meio onírico, né, da parte selvagem do lobo, mas que inclusive não deixa de ser verossímil em um ato sexual. Olha, sua loba assumiu inteiramente, conduzindo nossa selvageria e encorajando minha fera a sair para brincar. Então eu o deixo, cedendo à necessidade animalesca de pegar, reivindicar. Ela está gritando, eu estou rosnando e juntos criamos uma bela canção carnal. É mais ou menos por aí as relações sexuais. Mas é bom deixar claro que quem procura hot em sua essência vai gostar muito do livro, porque tem muito. Tem trisal, tem sozinho, tem a quatro, tem tudo sem imaginar. Mas quem procura história, clímax, um conteúdo profundo, aprofundamento de personagens, aprofundamento de história, vai encontrar algo raso e superficial. Sim, e pode inclusive até querer abandonar o livro, tá, gente? Porque mesmo que os lobos se unam em vingança pela sua ômega, eu achei a história ainda um pouco leve demais, um pouco superficial demais, porque é focada no relacionamento e não na história em si, o mundo, né, em que eles giram. Porque, inclusive, mesmo que vários fatos sejam relevantes durante a trama, inclusive surpreendam, mesmo que haja cenas de luta bem desenvolvidas e que o enredo tenha um pano de fundo interessante, pra mim não passou mais de um romance com aquele final abrasador, com aquele final fofo, mas ao mesmo tempo eu entendo a autora dela ter optado por um final bem fofinho, bem miguinho, bem cuticute, porque foi esse o estilo do final do livro. Porque a gente vê muitas páginas de muita selvageria, de muito sangue nos olhos, sabe? Sangue ali praticamente escorrendo pelas páginas e cenas muito quentes. Cenas com hot muito intenso. Então acredito que a autora quis trazer uma leveza maior então para suas últimas páginas. Só que aquilo, né? Nem todo hot, nem toda trama, nem toda química ali que tiveram entre os personagens, pra mim, foi possível, por exemplo, que esse livro ficasse entre os 10 melhores livros que eu li. Eu acho que ele não vai entrar nem na minha lista dos 100 melhores livros que eu li. Só que a temática do Aranha Reverso foi uma temática que me instigou demais, me chamou a atenção demais e é claro que eu já comecei a ler outros livros com esse subgênero. Até porque, como eu disse pra vocês, Aranha Reverso tem sido uma abordagem de livro que tem instigado e atraído um público feminino leitor muito grande. E algumas editoras já começaram a trazer livros que tratam desse tema, como a editora Cabana Vermelha, que está trazendo essa série de livros que eu já comecei a ler e tô devorando. Acredito que veremos nos próximos anos o mercado editorial saindo um pouquinho da bolha de lançamentos conservadores e abusando, sabe, para outros gêneros literários para atrair esse público consumidor que tem chegado muito forte por conta do TikTok. Tchau, tchau!